São 11h30 da noite. Vou gravar um vídeo testando esse microfone e o ângulo novo da câmera com essa luz branca. Aí vou ver se eu gosto. Se ficar legal eu deixo o vídeo. Então, rapaziada, eu tava estudando uma história. Tava dando uma olhada numa história de economia pessoal. De um naufrágio que aconteceu com Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe, ele foi um cara aleatório, né? Que ele sofreu um naufrágio e aí ele teve que sobreviver. E ele estava numa ilha tropical, isolada, e ele tinha que pescar 3 peixes por dia, que seria a refeição da manhã, a da tarde e a da noite. Isso custava muito para ele, né? Ele se sentia cansado, demandava muita energia, e aí ele teve um plano, economizar, sobreviver com 2 peixes por dia e deixar um guardado. E ele fez isso por 3 dias. Aí nesses 3 dias ele conseguiu uma refeição para o dia seguinte. Então basicamente ele conseguiu recursos o suficiente para se manter, para depois ele investir esses recursos em produtividade. Basicamente ele conseguiu montar uma vara de pescar. E com essa vara de pescar ele conseguiu pescar meia dúzia e futuramente provavelmente conseguiu pescar mais. Então basicamente ele reduziu o seu custo, que na economia pessoal a gente pode levar isso a custo mensal ou semanal, depende muito do seu contexto. Ele reduziu o seu custo e investiu esse recurso que ele economizou em produtividade. Basicamente toda a economia de um país, a economia pessoal ou de uma empresa, seja o que for, ela tem que se resumir a isso. Então se você entender essa história, você sabe tudo sobre economia. É lógico que a gente vai ter formas de falar, né? Tipo, lucro líquido, lucro bruto, custo médio, sei lá. São palavras para resumir basicamente cada área da economia pessoal ou da economia de uma empresa, mas tudo se resume a essa pequena história. Eu peguei, já que eu tô falando de economia, eu tenho um livro aqui atrás e o meu quarto tá meio bagunçado. Quer dizer, tem um monte de fio aqui, né? Porque não dá pra me livrar dos fios. E já que eu tô te dando a liberdade de olhar aqui meu quarto, que é um lugar que é intimidade minha, dá pra você se inscrever aí no canal, apoiar a gente aí. O livro que eu queria recomendar é esse aqui, ó. A Cama de Procusto. Tem 2 frases dele. Ah, esqueci de falar. Quem escreveu foi Nicolas Nassim Taleb. E ele geralmente escreve livros sobre economia. Eu tenho um deles aqui, ó. A Lógica do Cisne Negro. Arriscando a Própria Pele é dele também. Antifrágil e Iludidos pelo Acaso é dele também. Se eu não me engano, são só esses que eu tenho. Fora outros aí que eu já li em PDF. Mas esse aqui tem 2 frases dele. E eu separei, eu até anotei, tá no caderno aqui. A primeira é necessário ter bastante talento para ser virtuoso sem ser chato. Basicamente, ser virtuoso sem ser chato é basicamente você cuidar da sua saúde financeira e ter que, por exemplo, se afastar de grupos de amizade que não atende os propósitos, sei lá, o que você quer. Não, são pessoas que não vão te levar pra frente. E aí você vai ter que adotar uma postura diferente, uma postura, entre aspas, né, mais virtuosa que a dos seus colegas, e aí você vai ser o chato do rolê. E aí juntando com a segunda frase, que é: virtude é quando a renda que você deseja mostrar à Receita Federal excede a que você deseja mostrar ao seu vizinho. Se resume nessa necessidade de ter que cuidar do seu dinheiro e fazer tudo isso pra você, por você. Porque você vai ter que, de repente, assim, quando você vai começando a juntar dinheiro, se de repente você precisar de um médico particular, você pode. Se você precisar comer num restaurante, queria muito,
e antes não podia, agora você pode. Então fazer tudo isso por você, mas não para mostrar para alguém, porque você não vive pelos outros, você não pode ganhar dinheiro pelos outros. Você tem que ganhar dinheiro para você, pela sua liberdade, pela sua saúde, tudo mais. E a história de Krozui se resume a isso, né? A falar de temas sobre planejamento, sobre economia, sobre finanças pessoais. Assim. O interessante, rapaziada, é que imagina você estando numa ilha, né? Uma ilha tropical, isolada, tendo que entrar numa água gelada para pescar um peixe à mão. Imagina o quão doloroso, o quão desconfortável isso é. Então isso mostra que para ser virtuoso também você tem que pagar o preço. Lógico, a maioria das pessoas não vai passar por uma situação igual a do Krozui. Mas, pô, é mais ou menos essa a ideia, entendeu? Tudo que é importante demais, vale a pena pagar o preço, entendeu? E para isso você precisa parar de se importar com a opinião dos outros, o que os outros vão achar. Por exemplo, eu tô gravando agora é 11h30 da noite, era pra eu estar dormindo. Amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho coisa da faculdade para terminar, tem outras coisas para fazer, enfim. Acho que eu tô preocupado se alguém da minha família vai entrar no meu canal, vai ver um vídeo do YouTube. No começo eu me preocupei sim, mas vergonha não realiza o sonho de ninguém. Vergonha não paga as contas, entendeu? Então a gente tem que engolir isso aí de ficar com vergonha. E se o vídeo ficar ruim, que se foda, entendeu? Querendo ou não, se o vídeo ficar ruim e alguém querer falar alguma coisa, isso mexe com o nosso orgulho. É por isso que a gente não quer, entendeu? Mas o orgulho também não paga as contas, mano, entendeu? Tem que parar de se preocupar e outra. Mais pra quem é já da geração 2000 e até 2002. 2002? 2003? Já tem 18, né? É isso, mano. A gente não tem que se preocupar com isso, mas não, pô. Né? Não sei se você é homem ou mulher, mas enfim. Você já é adulto, faz o seu corre, faz alguma coisa. Vai ficar aí no seu trampo até quando? CLT. Vai fazer alguma coisa não, ser autônomo. Comprar uma moto, sei lá, fazer alguma coisa. Eu mesmo já tô com planos de pegar a minha. Ontem eu terminei de pagar meu terreno. Terminei de quitar, não tô devendo nada pra ninguém. E tô feliz, né? Tô feliz com as coisas, triste com outras, mas faz parte. E a ideia é tentar ser o mais sincero aqui no canal. Não é sobre ensinar finanças, é sobre alguém que está aprendendo finanças e passa essa experiência para vocês, entendeu? Então não quero que. De novo, eu já falei isso em um vídeo. Não quero que vocês me olhem como se eu estivesse tentando ensinar. Como se eu fosse alguém superior, falando de alguém, olhando de cima para baixo. Eu tô falando com vocês de, de forma que a gente é parceiro, entendeu? Um aprende com o outro tudo mais. Então eu não vou desistir disso e você também não vai. Se inscreve aí e dá uma força aí pro canal. Eu percebi que o microfone, para não ficar estourado, você tem que ficar quietinho. Tem que ficar quieto, senão ele vai começar a fazer burburinho. Outra coisa que eu ia falar é sobre riqueza. Riqueza não tem a ver com quanto dinheiro você tem na conta. Ele tem a ver com o quão capaz você é de produzir. Sua capacidade de produção. Porque Krozui, quando ele montou a vara, nunca mais ele voltou a pescar com a mão aqueles 3 peixes por dia. Ele pescava 6, 12 ou mais e ele não entrava na água, entende? Então, quando você vira a chave, você tem que lutar muito para virar a chave. Mas quando você vira a chave, aí você não volta mais para trás. É por isso que vale a pena, entendeu? É uma recompensa, vai compensar todos os outros erros que você teve no passado. É isso, rapaziada. Tamo junto. E agora eu vou dormir. Amanhã eu edito esse vídeo, que na verdade vai ser só cortes. Não tenho imagens da história, até porque a história que eu vi não tinha imagem, então não vai ter imagem.